Mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. E você diz? Amém. Incline sua cabeça, feche seus olhos. Vamos orar ao Senhor. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Vai orando ao Senhor, pedindo ao Senhor que fale contigo nessa noite. Vai orando, irmãozinhos. Abre a boca para orar ao Senhor. Te agradecemos, ó Deus amado, por todos os louvores até agora. Mas pedimos a Ti, ó Espírito Santo, fala conosco agora. Glória a Jesus. Sustenta a nossa alma através dessa palavra, Senhor, o nosso espírito, ó Pai, para que possamos caminhar mais e mais. Glória a Jesus. Vai orando, pastor. Vai orando. Vai orando, irmãos. Como canal de bênção em Tuas mãos, ó Pai. Fala conosco, não aquilo que queremos ouvir, ó Pai, ou aquilo que agrada ao nosso coração, mas sim aquilo que necessitamos, ó Pai, aquilo que necessita a nossa alma e nosso espírito, ó Deus. Fala conosco, ó Pai amado, ainda que seja para nos corrigir. Fala conosco, ó Espírito Santo, pois estamos aqui e queremos, ó Deus amado, ouvir a Tua voz. Meu Senhor, em nome de Jesus Cristo, abre os céus, ó Pai amado, neste lugar. Abre, ó Pai amado, a janela do céu sobre a vida do Teu Filho e fala o Senhor, ó Deus amado, através da boca dele, através dos lábios dele. Fala o Senhor conosco, ó Pai amado, em nome de Jesus. Que nada, meu Senhor, nos impeça, meu Senhor, de ouvir, ó Pai amado, a Tua palavra. Que nada nos impeça, meu Senhor, de Pai, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Debaixo da mesma unção, graça, poder que os Teus filhos e filhas estão orando. Eu venho orar ao Senhor e pedir ao Senhor que use de misericórdia para com as nossas vidas. Nós sabemos, ó Senhor, que não somos merecedores e dignos nem mesmo de estarmos vivos, mas agradecemos ao Senhor porque não é meritocracia, mas é a misericórdia que nos alcançou, é a graça que é um favor que não merecemos, que não nos alcançou. Pai, em nome de Jesus Cristo, Rei da Glória, já te adoramos, glorificamos e bendizemos o teu nome nessa noite. E agora eu peço ao Senhor Espírito Santo que compartilhe conosco os segredos do Senhor Jesus Cristo. Compartilhe conosco os segredos do Senhor, ó Pai, os segredos dos seus corações ao nosso coração por meio da sua palavra escrita e por meio da sua palavra revelada. Pai, em nome de Jesus Cristo, Rei da Glória, eu lhe peço nessa noite que o Senhor levante muralhas ao redor deste ambiente, que o Senhor levante muralhas ao redor deste templo, deste salão, para proteger a tua amada igreja, para que a sua igreja não seja bombardeada pelo inimigo, aleluia, que nada e nem ninguém, Senhor, impeça o teu falar nessa noite. Fala conosco em nome de Jesus Cristo, Rei da Glória, que os teus anjos comecem a vasculhar, a caminhar, venha perceber nessa noite. Abra o céu dos céus em nome de Jesus, e que o Espírito que está a pairar neste lugar, aleluia, nos ajude a pregar a tua palavra. Senhor, não permita que nem mesmo eu, teu filho que ora lhe fala nessa noite, venha atrapalhar o Senhor. Antes seja o meu coração sensível à voz do teu Espírito, para pregoar não aquilo que quero, não aquilo que desejo, não segundo o meu achismo, não segundo o meu conselho, mas segundo o que diz a tua palavra nessa noite. Pega teus filhos por dentro, muda a história, muda o rumo, e aonde quer, Senhor, que a minha voz ecoe nessa noite, apregoando a tua eterna palavra, adentra esses ouvidos, a esse coração, transforma vidas, em nome de Jesus. Fica conosco, fala conosco, e você que crê diz amém. Amém, irmãos. Irmãos da casa do Senhor, o texto que ora lemos nessa noite, ele é muito conhecido de todos nós. Aleluia, Deus me citou pelo Espírito Santo essa palavra hoje,
E eu fui dar uma estudada nela, fui acrescentar algumas coisas que Deus me colocou no coração. E é uma coisa tremenda, porque eu estava até comentando com a pastora e orando a Deus, que porque a Bíblia diz, Paulo diz que Deus chamou uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e outros para mestres. E todos eles carregam a mensagem do Evangelho, todos eles carregam a mensagem do Senhor Jesus Cristo. Mas interessante que Deus sempre vai chamar pessoas para pregar de um certo tema, de um certo, aleluia, de um certo assunto. E eu disse para a pastora que eu acho que 2 assuntos que eu não prego no púlpito, não sei no futuro, mas até hoje eu não prego no púlpito, é sobre dízimos e ofertas e sobre casamento ou família. Pergunte por quê? Por quê? Porque é algo muito pessoal, então eu fico aberto para atender as pessoas pessoalmente. Quando eu prego aqui em cima, eu fico livre de tudo isso. E aí Deus, Ele me colocou no coração há anos da minha vida, Márcia, o irmão José, de estar pregando na transformação do indivíduo ou da pessoa individual. Pergunte por quê? Por quê? E para mim é maravilhoso, porque se você sair daqui transformado, você vai ser uma boa esposa. Se você sair daqui transformado, você vai ser um bom marido. Se você sair daqui transformado, você vai ser um bom filho, uma boa filha. Então, Deus colocou isso no meu coração há anos da minha vida, de pregar para a transformação da pessoa individual. E se você sair daqui transformado, você vai ser um bom cidadão. Eu não preciso pregar moral, aleluia, leis morais e cívias. Pergunte por quê? Por quê? Porque já habita dentro de você. Verdade. Amém? E é algo que me encanta diante de Deus, é essa mensagem. De pregar para transformação pessoal a vida. Diga glória a Deus, irmãos. Glória a Deus. A Bíblia diz que passado estas coisas, pergunte que coisas? Que coisa? Passado essas promessas, após Deus ter prometido algo a Abraão, após Deus ter prometido diversas coisas a Abraão, e por ser, aleluia, por vista um filho a ele, a Bíblia diz que passando essas coisas, Deus colocou Abraão à prova. Diga assim, Deus provou Abraão. Deus provou a Abraão. Porque Deus não tenta, Tiago diz, aleluia, que Deus não tenta ninguém, porque ele não pode ser tentado. Deus, ele prova alguém. Quem tenta, aleluia, é o diabo. Quem tenta, aleluia, foram os fariseus que tentavam e experimentavam o Senhor Jesus Cristo. Deus provou Abraão a partir de quê? A partir que depois que aconteceu essas coisas, as promessas de Deus. Isso aqui é tremendo, Márcia, porque, pastor Andressa, porque você vai ver que Deus olhou para Abraão e permitiu que Abraão desvencilhasse de tudo, de tudo. Primeiro ele sai da Mesopotâmia. Abraão é um camarada tão tremendo da Bíblia Sagrada, chamado e taxado como o pai da fé. Aleluia, que o próprio Estevão disse que Abraão sendo chamado ainda na Mesopotâmia, ou seja, Abraão não foi chamado no capítulo 12, Abraão ainda foi chamado dentro da casa dos seus pais, aleluia, na terra pagã. Abraão é chamado. Deus coloca no coração de Terá ou de Tera, aleluia, para que ele vá para Canaã. Tera sai, aleluia, com Abrão, ainda sendo Abrão, com Naó e com outro seu filho. Não pode deixar aqui. A Bíblia diz que quando eles chegam nas extremidades de Canaã ali, em Harã, a Bíblia diz então que Tera morre. Quando Tera morre, a Bíblia diz que Deus vem no capítulo 12 e chama Abrão. E Deus fala para Abraão, Abraão, sai da sua terra, do meio da sua parentela, e vai para uma terra a qual eu, o Senhor, te mostrarei. Deus não deu um mapa para Abraão, Deus não deu, aleluia, uma bússola para Abraão, aleluia, na época não havia o Waze, não havia Google Maps, Deus só falou para Abraão, Abraão, sai da sua tenda, da sua casa, da sua parentela, e vai para uma terra a qual eu, o Senhor, te mostrarei. Verdade. A fé desse homem foi tão tremenda, ele foi tão efetiva, foi tão genuína, irmão José. Porque imagine comigo, Deus falar comigo e dizer para a pastora, arruma as malas, vamos embora. Para onde? Não
Deus falou. Mas ia ser um mês de sermão. Ora direito, ver direito, ore direito. É Deus mesmo que falou. Mas Abraão e Sara não. A Bíblia diz que eles saem da sua tenda, do meio da sua parentela, e vai para o lugar onde Deus, o Senhor, tinha mostrado. Ou melhor, iria mostrar no futuro de sua jornada. A Bíblia diz que ele leva, aleluia, o sobrinho chamado Ló. Diga Ló. E eles vão caminhando. No meio do caminho, Abraão tem que desvencilhar do seu sobrinho Ló. A Bíblia diz que eles descem para o Egito, trazem consigo uma mulher chamada Agar, uma escrava egípcia. Sara, no tormento da sua mente por não conseguir dar filho ao seu esposo Abraão, então entrega Agar, aleluia, ao regaço, a tenda de Abraão. Abraão se deita com Agar, e agora tem Ismael. Depois de um período, Deus coloca, acreditando eu que Deus coloca no coração de Sara, por N motivos, não teria tempo para isso. Por N motivos, para quê? Para que Sara olhasse para Abraão e dissesse: o filho desta escrava, dessa serva, não vai habitar com meu filho Isaac. A Bíblia diz então que Sara diz para Abraão: dispensa ela. A Bíblia diz que Abraão desagrada, vai orar a Deus. Deus olha e diz para Abraão: Abraão, faça conforme tudo que Sara mandar. E aí terrível, pergunta por quê? Por quê? Porque a mulher já quer fazer o homem fazer. E ainda Deus vem dar a ordem e faça, acabou. A Bíblia diz que agora então Abraão pega um odre de água, pega pães, coloca dentro, aleluia, coloca sobre os ombros da escrava chamada Agar. Ela sai em meio ao deserto. Olha que tremendo. Primeiro ele desvencilia, Deus faz com que Abraão desvincula, aleluia, da Mesopotâmia. Posteriormente desvincula da sua parentela. Posteriormente, a Bíblia diz que agora ele desvincula de Ló. Após isso, agora ele está desvinculando da sua escrava e do seu filho Ismael. Mas qual é a última mensagem? Qual é a mensagem? Ainda havia algo dentro de Abraão que precisava desvencilhar. E que algo era esse? O homem de 100 anos, com a mulher de 90 anos. Sara já tinha acabado os costumes do costume das mulheres. O ciclo menstrual de Sara já tinha cessado. Pondera, 90 anos ela tinha. Agora eles têm um filho. Pensa comigo agora, Abraão andando para cima e para baixo, e alguém olhando dizendo assim: Abraão é seu neto, Abraão é seu bisneto. Ele dizendo assim: não, rapaz, é meu filho. Não acredita, Abraão, não pode ser seu. É meu filho. Deus me deu o filho da velhice, o filho da promessa. Com 100 anos, Deus me deu o filho. Imagina a vaidade dentro do coração de Abraão, mas imagina, pastor, a vaidade dentro dele. Aí Deus olhou, irmão José, irmã Meire, irmão Luan, irmã Rebeca, olhou e disse: Abraão, dá o seu filho, o seu único filho a quem tu amas. Se é eu diria: Deus, mas eu tenho dois. Eu tenho Ismael e tenho Isaac. Deus ia dizer assim: Abraão, o que mais importa para você é o que eu quero hoje. Não pegaram. Eu estou lhe dizendo nessa noite, da parte do Senhor, que o seu tempo de qualidade a Deus importa. Aquilo que importa para você é importante para Deus. Aquilo que não é importante para você, Deus não recebe. E é por isso que nessa noite eu tenho, sem sombra de dúvida, a certeza que Deus vai te abençoar. Porque você largou tudo, está aqui nessa noite para adorar, para glorificar e para bendizer o nome do Senhor. Faltava algo, pergunte o quê? Tirar Isaac do coração. Porque Deus sabe, Jesus falou isso: aonde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. Qual era o tesouro de Abraão? O tesouro de Abraão era Isaac agora. Aí Deus falou assim: eu preciso arrancar, aleluia, esse tesouro do coração de Abraão. Aí Deus, a Bíblia diz assim:
Passado estas coisas, provou Deus. E Deus olhou para Abraão e disse: Abraão, dai-me o seu filho, o seu único filho a quem tu amas. A Bíblia diz então que Deus falou para Abraão: vai para a terra de Moriá. Dentre a terra de Moriá há muitas montanhas. Sacrifica o teu filho em uma dessas montanhas, a qual eu vou te dizer. A Bíblia diz que agora caminha Abraão por 3 dias. Diga comigo, 3 dias. 3 dias. Mas Abraão não caminha sozinho. Está Abraão de um lado, Isaque do outro. E tem 2 moços pautado, ou melhor, montado, aleluia, sobre o jumento. A Bíblia diz que eles estão caminhando. Ao 3º dia, Abraão levanta os olhos e avista a terra de Moriá, onde Deus determinou. Pergunte agora. E agora? Agora vem uma das revelações mais bonitas e mais lindas da Bíblia Sagrada. Porque Abraão agora é um tipo do Pai. Isaque é um tipo do Senhor Jesus Cristo, que está com a madeira nas costas, um tipo da cruz. Os 2 moços do lado direito e esquerdo é um tipo do ladrão, dos 2 ladrões da cruz. E o Monte Moriá é um tipo do Calvário, a qual Jesus Cristo foi pendurado. Aleluia. A Bíblia diz que agora quando Abraão chega diante do monte, Abraão chega diante dos moços e diz assim: ei, ficai aqui. Ou melhor, plural, ficai-vos aqui, porque o moço e eu iremos adorar. Após adorar, nós tornaremos para vós. Olha a linguagem de Abraão. Abraão não está indo, ele não diz assim: ei, ficai-vos aqui, porque eu vou matar meu filho, e quando eu terminar de matar meu filho, eu desço. Abraão disse: ficai-vos aqui, porque o menino e eu iremos subir, iremos adorar. Após adorar, desceremos a vós. O que Abraão está dizendo? Eu não estou indo sacrificar o meu filho. A minha linguagem não é de sacrifício, a minha linguagem é de adorador. E aí o livro aos Hebreus diz o seguinte: que Abraão cria que Deus era tão poderoso, que se ele sacrificasse o seu filho, Deus era poderoso para ressuscitar ele dentre os mortos. E aqui Abraão nos dá uma lição, pergunte qual? A maior lição que nós podemos ter é mudar a linguagem que falamos. Jesus fez isso. Jesus olhou para os discípulos e disse: Lázaro está dormindo e eu irei despertá-lo. Quando eles não entendem a linguagem que Jesus está dizendo, porque alguém levanta dentre os discípulos e diz: Senhor, se ele está dormindo, ele passa bem. Aí Jesus Cristo foi claro e disse: Lázaro está morto. Aleluia. Qual é a mensagem, pastor? A mensagem é simples: muda a linguagem. Aleluia. O meu carro não está com o motor fundido, o meu carro está com probleminha de nada. Aleluia. O problema, ou melhor, aleluia, eu não estou desempregado, eu estou de férias. Ah, meu Deus e meu Pai, eu não estou passando necessidade. Deus está me chamando para jejuar um pouquinho mais. Aleluia. Eu não estou enfermo. Deus está querendo que eu use os dons de curar. A linguagem importa muito em nossos dias. Verdade. Por isso que a própria Bíblia diz que na nossa língua está a vida e está a morte. Pergunte assim: qual é o mistério? Qual é o mistério? Tudo vai do que você fala. Hoje foi engraçado que eu estava vindo, aí meu pensamento intrusivo, eu falei: está amarrado em nome de Jesus. Eu repreendo agora. Pergunte assim: por quê? Por quê? Porque os ouvidos mais perto da minha boca são os meus. Os ouvidos mais perto da sua boca são os seus. Então você tem que abrir a boca e proclamar. Você tem que abrir a boca e clamar diante do Senhor. A Bíblia diz que Abraão ficou 3 dias. Diga assim: 3 dias. 3 dias. É o tempo da paixão de Cristo. Morte, sepultamento e ressurreição. Morte, sepultamento e ressurreição. Morte, sepultamento e ressurreição. Diga amém. Amém. Pergunte qual é o mistério. Jesus resolveu sofrer 3 dias só.
Jonas resolveu sofrer só 3 dias. Davi resolveu sofrer só 3 dias. Deus olhou para Davi e falou assim: Davi, o que você quer? 3 anos na mão dos seus inimigos? 3 anos, 3 meses de fome ou 3 dias com a minha espada? Ele falou assim: tua espada, Senhor, porque o Senhor tem misericórdia, os homens não têm. A Bíblia diz que 3 dias. Esther resolveu sofrer só 3 dias. Pergunte assim: qual é a mensagem? Qual é a mensagem? Se Jesus resolveu sofrer só 3 dias, por que nós temos que sofrer 3 anos? Por que nós temos que caminhar 3 anos, 30 anos? Pergunte qual é a mensagem. Qual é a mensagem? A mensagem é simples. Jesus Cristo falou assim: e eu tenho dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o... Pergunte assim: qual é o mistério? Qual é o mistério? A Bíblia diz que no mundo nós vamos ter aflições. Ter não é se manter nela. E Deus nessa noite tem uma palavra no teu coração. Se tiver uma mão levantada, levante 2, porque uma é pouca. Deus está te dizendo que se você se posicionar hoje, até mesmo escrever hoje os seus problemas, as suas tribulações, as suas provas, e orar e dizer: Senhor, assim como o Senhor livrou a vida de Jesus em 3 dias, Jonas 3 dias, Davi 3 dias, Abraão 3 dias, assim tem que ser na minha vida hoje, aleluia. E Deus está te chamando para um tempo novo nessa terra, diz o Senhor dos Exércitos. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Glória a Jesus! Glória. Pastora, a Bíblia diz que agora Abraão subiu, diga, ele subiu. Ele subiu. A Bíblia diz que Abraão arma o altar do holocausto. Sacrifício, oferta de holocausto é diferente de oferta de sacrifício. Oferta de sacrifício, alguém trazia um cordeiro. Então a oferta de sacrifício era da seguinte maneira: tirava a coxa direita e o peito. Oferta de holocausto não, era todo o animal. Quando Deus pede a Abraão, aleluia, o seu filho em sacrifício de holocausto, Deus está pedindo todo Isaac. A Bíblia diz que agora, aleluia, Abraão arma o altar, diga amém. Amém. Ele coloca brasas, ele acende o altar. O holocausto não era colocado com a brasa, ou melhor, com as lenhas apagadas, era com as lenhas acesas, era com fogo aceso. A Bíblia diz que agora Abraão amarra seu filho. É só pegar a lei do holocausto de Levítico que você vai entender que foi o que Abraão fez. Amarrou seu filho Isaac sobre as lenhas pegando fogo, ou seja, sobre as brasas. A Bíblia diz que quando, aleluia, ele levanta o cutelo para sacrificar o seu filho, o anjo do Senhor brada dizendo: Abraão, Abraão, não se lance sobre o menino, porque agora tu provaste que tu me amas. Glória a Deus. Aleluia. Não entenderam? Eu vou repetir. Quando Deus falou para o jovem rico: quer ser perfeito? Falta-te algo. Vende tudo que tens, dá aos pobres e me segue. Jesus não queria que aquele jovem ficasse pobre. Jesus não queria que aquele pobre ficasse sem nada. Porque Jesus também tinha um discípulo oculto, que era José de Arimateia, o senador do Sinédrio, que era rico. A Bíblia diz que ele era rico. E Jesus nunca disse para ele: vende tudo que você tem, dá aos pobres e segue-me. Não. O que Jesus queria não era o dinheiro daquele jovem para a multidão. O que Jesus queria era o coração dele, porque aquele coração daquele jovem estava prostrado diante das riquezas. Deus não queria o filho de Abraão. Deus queria que o filho de Abraão saísse do coração dele, porque tudo aquilo que disputa o nosso coração com Deus, Deus vai arrancar. O que disputa o nosso coração é a esposa, é os filhos, é o trabalho, é o carro, é a casa. Deus vai arrancar. Porque aquilo que você mais pensa, aquilo que você mais
Deus. E o que Deus está te dizendo essa noite, está nos dizendo, nos informando por meio da sua palavra o seu coração tem que ser exclusivo meu. Eu quero habitar no seu coração sem restrição. Eu quero caminhar contigo para o seu trabalho. Eu quero voltar para a sua casa. Eu quero entrar no seu carro. Mas aleluia, diz o Senhor, o seu coração tem que ser completamente meu, diz o Senhor. Eu queria fazer com esse texto aqui até um culto. Dizer, você traz o seu Isaac e coloca no altar aqui, ó. Traz o seu Isaac. O que é o seu Isaac? O que você mais pensa? Traz. Carro, casa, traz. E quando você trouxesse, eu ia pegar e falar assim, agora tô de volta, leva embora de novo. Porque agora você provou que amou a Deus. Se alguém, eu quero que alguém me convide para pregar uma campanha dessa, mas me convide no primeiro dia, que eu acabo com a campanha deles. Traz o seu Isaac, traz seu Isaac. Aí eles falam assim, né, Márcio? Traz a sua melhor oferta, traz isso. Aí eu digo, traz. Quando trouxeram, eu falo assim, agora da mesma maneira que Abraão desceu com Isaac, toma de volta, desce para aquilo que você trouxe. Você provou que é o Senhor, quando você trouxe no altar. Porque eles falam assim, traz o seu Isaac, aí o pessoal traz e não devolve. É forte. Não tem sentido, não tem propósito. Deus falou assim, traz o seu filho a quem tu amas. Mas quando Abraão trouxe o filho, Deus falou assim, leva de volta, Abraão. Meu Deus. E aí no meio do caminho, a Bíblia diz então que Abraão olha para o lado e tem um carneiro preso no chifre. E aí, como nós não podemos se apresentar diante de Deus com as mãos vazias, Abraão pega aquele carneiro e sacrifica. Pergunte assim, quem é aquele carneiro? Quem é aquele carneiro? É Jesus Cristo morto. Fala assim, Isaac descendo quem é? Isaac descendo quem é? É Jesus Cristo ressuscitado com o corpo glorificado. Glória a Deus. E que tipologia linda é essa? Essa tipologia é a tipologia do pai com o filho na eternidade. Mas daqui precisaria de um tempo para te explicar isso. Que João diz em Apocalipse, o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Que cordeiro é esse? Aquele cordeiro que Deus matou no jardim do Éden para vestir Adão e Eva. Mas Pedro diz, o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Como? A Bíblia diz que Jesus é o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, trazendo a tipologia do Éden. Quando Deus mata o animal, João diz que é o cordeiro. Diga amém. Amém. Mas Pedro diz, o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Pergunte agora. E agora? É o pai, o tipo de Abraão. Abraão matou Isaac, sim ou não? Sim. Pergunte aonde? Coração. No coração. E Deus, antes da fundação do mundo, antes de Ele criar os céus e a terra, antes de Ele formar o jardim no Éden, antes de Ele formar Adão e edificar Eva por meio de Adão, pelo corpo, pela vida de Adão, antes disso, Deus já viu lá na frente que Adão iria pecar, a raça humana ia caminhar no pecado, e antes disso, Deus já propôs no seu coração entregar o seu filho amado em sacrifício pelos nossos pecados. Aleluia! Glória a Jesus. Então quem é Isaac que desce? É Jesus Cristo ressuscitado. Glória a Deus. Eu disse assim, qual é a mensagem? Qual é a mensagem? A mensagem é simples. Procure deixar no altar hoje, diante de Deus hoje, tudo aquilo que está te tirando da presença de Deus. Tudo aquilo que está te arrancando da presença do Senhor. Tudo aquilo que está tirando o seu tempo de orar, o seu tempo de jejuar, o seu tempo de buscar, de estar diante de Deus. Arranque hoje em nome de Jesus. Pergunte por quê? Por quê? Porque se nós não arrancar aquilo que está nos tirando da presença do Senhor, isso vai nos tirar da presença de Deus. Você crê nisso nessa noite que eu estou te dizendo? Da parte do Senhor?
Então olha para a pessoa do seu lado, no fundo, e diga assim: a partir de hoje. A partir de hoje. Fala assim: a partir de hoje. A partir de hoje. Você vai se tornar um Abraão. Você vai se tornar um Abraão. Cheio de fé genuína. Cheio de fé genuína. Porque assim, irmãos, é tão tremendo porque a pessoa que não tem fé, a pessoa que quer viver pela vista e não por fé, o que é viver pela fé? É você crer naquilo que você pediu, com esperança esperar. Pegou ou não? Vou repetir, vou reformular. Você pede algo para Deus, os seus olhos não estão vendo, mas você está esperando porque você crê. Glória a Deus. Quem vive por vista é aquele que quando não vê, desanima. Aquele que quando não vê, desvia. Aquele que quando não vê, desespera. E aí Deus, ele é definido com essas pessoas. Deus tem um padrão de trabalhar com essas pessoas. Mas pergunte assim: pessoas que vivem pela fé. Fala. Pessoas que Não, fala com raiva de mim. Fala assim: pessoas que vivem pela fé. Pessoas que vivem pela fé. Deus para essas pessoas é indefinida, porque a sua fé agrada a Ele. Deus ama a sua fé. Deus ama as suas aventuras de fé. De você abrir a boca e dizer algo, e alguém dizer: você está doida, você está doido. E Deus está lá em cima dizendo: esse é meu filho, essa é minha filha, com a fé que me agrada. Glória a Deus. Porque existe fé que não agrada a Deus. Por isso que a Bíblia diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Porque todos aqueles que se aproximam de Deus têm que crer que Ele existe e que Ele é galardoador. Glória. Pergunta assim: qual a mensagem? Qual é a mensagem? Nós não estamos aqui à toa, nós sabemos que Ele existe, por isso estamos aqui. Nós acreditamos, confiamos e estremecemos em Sua presença. E acreditamos que na Sua mão Ele tem um galardão para as nossas vidas, as Suas promessas, as Suas riquezas e a Sua prosperidade está em Suas mãos. E vida longa à igreja do Senhor. Glória a Deus. Amém? Amém. Então a mensagem é simples, ao mesmo tempo pesada e profunda, porque se eu, Leonardo, não desvencilho daquilo que me afasta de Deus, isso vai me afastar do Senhor. Quer treinar isso? Quer ou não quer? Quer treinar isso? Sim ou não? Sim. Quando você tiver vontade de comer algo, você diz: eu não vou comer hoje. Difícil, né? Agora eu vou apimentar esse negócio. Se você tiver vontade de comer aquela pizza de calabresa, sabe? Aquela de queijo escorrendo assim, ó, derretido, né, Rebeca? Aquela Coca-Cola que escorre assim, irmão dela, pela boca, pelo lado da boca. Você diz assim, irmão dele: eu não vou comer hoje. Porque se tudo que você deseja comer, você come. Ah, deseja comer isso. Aí tem um humanismo, né, que diz assim, né? Diz assim: não, mas você tem que comer o que você sentir vontade, não passar vontade. Você tem que passar vontade. Pergunte por quê? Por quê? Porque a maior depressão não é você ter dinheiro e escolher não comer. A maior tristeza é você ter vontade e não ter dinheiro. Mas se você tem vontade, está na geladeira, você tem vontade, você pode comprar, você decide não comer. E você não decide não comer por falta, você decide comer por decisão. Por quê? Porque quando o pecado bate na sua porta, você já vai estar resistente, dizendo: eu não vou pecar. Porque você aprendeu a dizer não. Agora a sua carne está dizendo: come a pizza, vamos comprar. Come coxinha, vamos comer. Come isso, vamos fazer. Aí você vai comendo. Aí o pecado. Aí você diz: entra que eu estou a porta aberta para você entrar. Entende isso da parte do Senhor? Então se tem algo que está colocando você em dúvida, em divisão com Deus, arranca hoje. Decide. Você decidiu amar a Deus. Você decidiu casar, você decidiu amar seus filhos. É decisão. Você precisa decidir hoje e dizer assim: eu quero só Deus. Nada pode estar impedindo Deus e eu. Amém? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Nossa, é detalhe, um dia desse eu vou contar, hein?
Eu conto também as minhas bazadas, viu, seu José? Eu conto também, viu? Eu conto. Não é falar só que Deus curou, é bênção, né? Mas eu conto. Eu tinha uma barba, não sei se vocês lembram, que ela vinha aqui, ó. E aí todas as vezes que eu ia sair, eu tinha que escovar ela. Tinha que escovar, escovava ela, penteava, aí passava um creme, passava um negócio e tal, e ficava, né, alinhado. Aí eu comecei a me incomodar com isso. Eu falei, senhor, isso tá um pouquinho exagerado demais. Não, de madrugada eu fui pra frente do espelho, peguei a tesoura e comecei a picotar ela aqui, ó. Pastora, você lembrou que ela queria que eu arrancasse mesmo? Aí comecei a picotar ela. Picotei. Aí depois eu olhei assim pro espelho, me deu uma tristeza no coração. Eu falei, meu Deus, o que eu fiz com a minha barba? Assim, 1 ano cuidando dela. Mas por quê? Porque nada eu quero que esteja entre mim e Deus. Nada. Eu decido às vezes, eu escolho às vezes. Eu vou parar de comer hoje, eu vou parar de beber líquido hoje para me ficar com Deus. É uma decisão. Eu não faço jejum, aleluia, para conquistar as coisas. Eu faço jejum para ficar perto dele, para estar com ele. Eu decidi estar com ele. Eu decido, aleluia, estar com ele. Amém? Amém? Então, a partir de hoje, pega isso no seu espírito, pega isso no seu coração. Que não exista nem Isaac dentro de você. Amém, irmãos? Amém. Se coloca de pé em nome de Jesus Cristo, Rei da Glória. E pergunta assim, quando isso acontecer, pastor? Isso acontecer. Fala, irmãos, fala assim, enquanto isso acontecer, pastor? Quando isso acontecer. Quando eu aprender, pastor, fala, quando eu aprender. Quando eu aprender. Colocar Deus em primeiro lugar. Colocar Deus em primeiro lugar. Em meu coração. Em meu coração. Fala assim, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Irmãos, caminhões, carretas de bênçãos chegarão até a sua vida. As bênçãos vão te perseguir. Você vai dizer assim, rapaz, mas eu nem estava esperando isso. Aí eu fico imaginando Deus sorrindo no canto da boca, dizendo assim, é um presente porque você me obedece, porque você me ama, porque você decidiu estar comigo. Amém? Agora para os filhos, posso falar algo? Diga amém. Amém. Aí vocês não falam amém, né? Quando, não somente os filhos, tá? Nós que somos liderados às vezes dentro das empresas ou dentro da igreja. Quando você decide obedecer a pessoa que fala contigo a primeira vez, seu José fala assim, Luan, vai jogar o lixo fora. Ou eu dizer Natal ou Davi, a Márcia dizer o Davi, e eles na hora, ou a Rebeca, ou a Lucimara que está ali, e eles dizer na hora, tá bom pai, eu estou indo. Isso é uma demonstração de amor. Escolheu obedecer no primeiro mandado. Eles estão obedecendo com amor. Isso agrada a Deus. Quando passa disso, aí já obedece por causa da autoridade. Aí obedece porque é uma obrigação obedecer aos pais. E isso não é prazeroso para os pais. Prazeroso é o pai dizer assim, filho, faz isso. Tá bom, pai, eu vou fazer. Ele escolheu obedecer porque ama. E aí você vai ver Abraão, você vai ver Noé, você vai ver Jesus. Deus falou uma vez com eles. Sim, senhor, eis-me aqui. Olha que tremendo. Sim, senhor, eis-me aqui, pai, eu vou fazer. Eis-me aqui, senhor, eu vou fazer. Quando você escolhe obedecer de primeira, você diz assim, você diz ao coração do pai, eu obedeço porque eu te amo. Não é porque eu sou obrigado. Amém? Feche os olhos onde você está. Ore ao Senhor, mas vamos ceiar o Senhor.